Esse amor é que precisa nos mover. Esse amor, ele precisa ser o combustível para nos mover a sermos cada dia mais, a buscarmos sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Cristãos não somente da boca para fora, não só da boca para fora, mas cristãos de fato, cristãos de verdade, que se parecem com Jesus. Não, a gente às vezes se preocupa tanto, né, os crentes, os evangélicos, se preocupam tanto com a forma de se vestir. Mas nós temos que ser parecidos com Jesus no nosso proceder, na forma como falamos, na forma como agimos, nas nossas atitudes. Não só na igreja, dentro da nossa casa, com os nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, de faculdade, aonde for. E eu sei que não é uma tarefa fácil. Não é fácil. O evangelho, ele não vem. Às vezes a gente está tão acostumado, né, a ouvir tantas pregações confortáveis, né? De bênçãos, de vitória, de prosperidade. E eu sei que o Senhor tem isso para nós. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele ama abençoar a sua igreja. Batei e a porta se abrirá, pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E nesse capítulo ele estava falando sobre aquilo que o alimento, sobre a vestimenta. Então o Senhor, ele quer nos abençoar. Diz que ele tem vida abundante para nós. E o abundante é o extraordinário, é aquilo que é além da comida, da bebida, de uma roupa bonita. É o extraordinário, é o pudim, né, bispo? Que aparece aí de vez em quando, fala, oh meu Deus do céu. A gente consegue viver sem um pudim, mas quando ele aparece, né? Então, o Deus quer também nos abençoar com o extraordinário, quer derramar bênção sobre as nossas vidas. Mas o evangelho é mais que isso. O evangelho, ele vem para nos confrontar. Porque para sermos transformados, para sermos parecidos com Jesus, a palavra do Senhor, ela vem como espada. E ela às vezes fere. As lições desse livrinho, elas não são fáceis de engolir. Não são muito fáceis, não. São lições que vêm para confrontar. Segunda-feira a gente compartilhou uma das lições e uma das irmãs depois falou que ela ficou com vontade de levantar e ir embora. Porque era pesado demais. A mensagem é pesada demais. E se a gente for olhar o título, é lindo, né? A gente vai falar da segunda parte da lição, amem-se uns aos outros. Ora, mas que título lindo, é sobre o amor. Mas é mais fácil quando é Deus me ama, né? Deus me ama. E o seu amor, que amor maravilhoso. Agora, quando nós somos confrontados a amar, né? Quando nós somos impelidos. E nós já entendemos que o amor, que é o amor. Nós sabemos que para o mundo é um sentimento. Que vai, que vem. O mundo entende amar ao próximo como a ti mesmo, é amar o próximo, né? Você me fez mal, casca fora da minha vida, eu vou amar o próximo que vier. Né? Eu quero amar o próximo, esse aqui está fora. As pessoas vão só descartando, né? Descarta, quero outra pessoa para eu amar e para eu andar junto, seja em relacionamento, amizade, qualquer relação que seja. Para o mundo, o amor é algo descartável. Eu te amo hoje, amanhã já não sei. Mas o amor, nós entendemos também que é um atributo de Deus. Na primeira carta de João diz que Deus é amor. E nós entendemos também que o amor é um mandamento. Ele não pede por favor, por gentileza, amem-se uns aos outros. Não, ele
É um imperativo, né? Nós já aprendemos que é um imperativo, é uma ordenança, é um mandamento. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. O próprio Jesus disse isso. Então Jesus é o modelo de amor. Jesus é o modelo a ser seguido no que diz respeito a amar o próximo. E nós precisamos conhecer os evangelhos, conhecer como Jesus caminhava, como Jesus fazia, como Jesus agia com aqueles que o perseguiam, como Jesus agia com aqueles que não acreditavam nele, como Jesus agiu com aqueles que o castigaram, que o bateram. Será que Jesus guardou mágoazinha no coração? Um rancinho ali dentro? Ou ele simplesmente perdoou? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou Jesus orou por eles. Por que será que Jesus se separava tanto para orar? Por que ele orava tanto? E é um mandamento que deve ser obedecido. Por quê? Por que esse mandamento de amar uns aos outros deve ser obedecido? Primeiro, nós já entendemos que é a forma da igreja mostrar Jesus ao mundo. É a forma como nós vamos mostrar ao mundo Jesus. Nós não vemos aí, se a pessoa aparecer com a camiseta do time dela, vermelho e preto, aquele brasão típico, a gente vai saber, aquele ali, torcedor do Flamengo. O São Paulino, a camiseta branca, preta, vermelha. Opa, aquele ali é do time do São Paulo. Camiseta verde, pode ser, dependendo do brasão, né, do Palmeiras ou do Goiás. Vermelhinha, do Vila Nova. Mas o Charles Spurgeon, um grande pregador, que já viveu nessa terra, ele falou uma frase que eu achei incrível. Ele disse assim, que o amor é o uniforme de Cristo. O amor é o uniforme de Cristo. Meu irmão, e eu te pergunto nessa manhã, para mim e para você, será que nós estamos vestidos do uniforme de Cristo? Será que as pessoas olham para nós e olham e falam, uau, aquele ali é de Jesus, é do time de Jesus. Aquela é do time de Jesus. Será que nós estamos vestidos com esse uniforme de Cristo? No nosso proceder, no nosso agir. Aqui é muito bom, meus irmãos, quando a gente está aqui num ambiente de amor. E graças ao bom Deus, a gente tem experimentado tanto desse amor aqui entre nós. Como é bom. Né? Às vezes termina o culto, o bispo fica olhando, ó, minha palavra podia ter estendido mais, porque os irmãos ficam aqui, ninguém quer ir embora. Porque a gente vive nessa atmosfera de amor, a gente quer estar junto, quer compartilhar, quer conversar. E nós precisamos também, o mandamento deve ser obedecido. Porque nós recebemos esse amor por meio de Cristo. E esse amor, ele precisa ser compartilhado. Ele precisa ser compartilhado. Nós recebemos sem merecer. Mas esse amor, ele é tão grande, é tão grande, é tão grande, que ele precisa transbordar através de nós. Nós precisamos entender que sem o amor, tudo que nós fizermos será em vão. 1 Coríntios 13, 1, eu anotei invertido, é o capítulo 13. Anotei invertido. Aí, se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Um sino balançando. Para que serve um sino balançando? Eu posso fazer o que for, posso falar até a língua dos anjos, dos homens, posso ser a pessoa mais sábia desse planeta. Se eu não tiver amor, eu vou só fazer barulho. Só fazer barulho. Para isso que serve o sino, para fazer barulho.
Não faz diferença na vida de ninguém, faz só barulho. E às vezes até incomoda, né? Deixa um sino ficar tocando na sua cabeça. Assim, ó. Ai, meu Deus. Coloca aí 1 João 3, no versículo 17. 1 João 3, primeira carta de João 3,17. Se alguém tem recursos suficientes para viver bem, e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Então não é só falar, é as nossas atitudes. 1 João capítulo 4, verso 7. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós precisamos obedecer esse mandamento, porque é inevitável. Se eu sou um cristão cheio do Espírito Santo, e a palavra do Senhor diz lá no livro de Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, diz que se eu ando no Espírito, se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu ando no Espírito, jamais eu vou satisfazer as concupiscências da carne. E o fruto do Espírito é o quê? O que é o fruto do Espírito? Qual o primeiro que aparece lá na Bíblia? O amor. É o fruto que manifesta vários atributos através de nós. Amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, se dizemos que andamos no Espírito, a palavra diz que jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Jamais, como diz o bispo no grego, é jamais mesmo. O bispo sabe tudo, né, bispo? Do grego, do aramaico, do hebraico, a gente sabe tudo. Jamais. E o que é a obra da carne? Será que a obra da carne, ela manifesta amor? No livro de Gálatas a gente vê que as obras da carne, inimizades, porfias, que são discussões, ciúmes, iras, discórdias, falta de concordância, que são as dissensões, facção. Olha isso, a gente pensa em facção, a gente pensa logo em bandido, né? Crime organizado. Mas olha o que é facção, biblicamente falando. Quando há uma reunião de pessoas que se comportam ou pensam diferente dentro do mesmo grupo. Pessoas que se reúnem dentro de um grupo, ou seja, aqui dentro da igreja, que pensam diferente e que gera perturbação. Então, se nós estamos nos alimentando e manifestando essas obras, nós não estamos andando no Espírito. E nós precisamos repensar. Ah, mas eu não aguento. Eu não dou conta. Eu não sei ter o sangue de barata, né? Eu não tenho sangue de barata. Eu não vou engolir sapo. Não vou engolir sapo. Falou, vai tomar. Fez, eu devolvo. Não adianta, comigo é assim. Sabe por que a gente não aguenta? Porque muitas vezes a gente não aguenta, porque a nossa carne está muito viva. A nossa carne está viva. Quanto mais a gente manifesta essas obras da carne, significa que a nossa carne está muito viva.
E o convite que Jesus fez para nós, qual foi? Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negue a si mesmo, negue a sua carne, negue a vontade da sua carne, negue o seu eu. Eu ouvi uma pregação esses dias e a irmã falando, você não engole sapo não. Você devia ter uma criação de sapo na sua casa para engolir todos eles. Óbvio que, como o bispo diz, crente não é bobo, a gente não precisa ser bobo. Mas a gente tem que aprender como Jesus, ele ensinou. Se alguém bater do lado da sua face, o que você faz? Devolve? Ou vira a outra face? Se alguém te pede para caminhar 1 milha, você fala, não, meu irmão, estou cansado, estou fadigado, estou afim. Anda, não é só uma não, anda 2. O padrão do evangelho é um pouquinho maior, né? Lá em Gálatas 2:19 diz assim que, Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Será que nós podemos? E falo eu, irmãos, essa palavra ela corta de cá primeiro, ela me corta. Será que nós podemos dizer isso como Paulo disse com tanta propriedade? Gente, um homem que perseguiu a igreja, que consentiu com a morte de cristãos. Paulo, ele foi transformado de uma tal forma pelo Evangelho, a ponto de dizer, eu estou crucificado com Cristo. E ele queria dizer da sua carne, a sua vontade. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele vestiu o uniforme de Cristo, verdadeiramente, nessa terra. Colossenses 3,14, Mateus, coloca aí para a gente, por favor. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Aleluia. Por que às vezes então não tem harmonia no meio do povo de Deus? Por que temos tantas picuinhas, tantos probleminhas? Por que falta harmonia? Que às vezes está faltando o que, gente? O amor. Nós precisamos vestir a roupa de Cristo e revestir todos os dias, como nós trocamos a nossa roupa aqui todos os dias, que nós possamos todos os dias renovar, né? Renovar esse revestimento de Jesus Cristo, do amor dele nas nossas vidas. Amar uns aos outros é uma necessidade, é um desafio e é uma bênção. É uma necessidade porque ela é vital, ela é imprescindível, nós não podemos abrir mão dela para a existência cristã. Nós já entendemos isso, sem amor, a gente não está fazendo nada aqui nessa terra. Nada, tudo que a gente fizer é em vão. É em vão. E mostra que nós estamos vivos para Deus. Em Mateus 7, 21, coloca aí por favor, Mateus. Mateus capítulo 7, 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. 22. No dia do juízo, muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. 23. Eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Eu não quero ouvir isso, irmãos. Nós precisamos obedecer, então é uma necessidade. Amar uns aos outros é uma necessidade. Nós precisamos desejar isso. Senhor, eu não quero ouvir isso do Senhor. Eu não quero ouvir isso do Senhor. Eu quero ouvir, vinde benditos do meu Pai.
Vinde benditos do meu Pai, e entre para o descanso, para o lugar que eu preparei para você. Nós já entendemos que precisamos amar ao próximo. Jesus falou quem era o próximo, trouxe a história do bom samaritano. Um homem judeu, foi assaltado, apanhou, estava semi-morto no chão, passa um sacerdote religioso, judeu também, amiguinho, passa por ele, faz o quê? Nada, não tem nada com isso, se vira, Exatamente. Se é um irmão da igreja, trazendo para os dias atuais, o irmão da igreja está lá caído, ferido, passar o pastor, olha para lá e fala, não tenho nada com isso, cuidar da minha vida. Depois passa o levita, o irmão do ministério de louvor, passa ali também, olha para lá, Deus me livre, deve ter feito alguma coisa errada, vou embora. E de repente vem o samaritano, nós sabemos, Samaritano é aquela pessoa que você não se dá bem de jeito nenhum, É o seu desafeto. E de repente, é aquela pessoa que vai te socorrer, vai te ajudar. E foi isso que Jesus mostrou nessa parábola do bom samaritano. E ele pergunta depois, para aqueles que estavam ouvindo a parábola, qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Eles responderam, que usou de misericórdia com ele. E ele diz, vai, procede tu de igual modo. E o que ele fez? O que o bom samaritano fez? Primeiro, ele se compadeceu, teve compaixão daquela vida. Ele não quis saber se era judeu, de qual nacionalidade que era uma pessoa, era um ser humano num estado de necessidade. Ele compadeceu dele, limpou as feridas. Não o suficiente, colocou o homem no seu animal. Pensa, ele carregou sozinho o homem, semi-morto, para cima de um animal. Levou ele para uma hospedaria. Ele não deixou ele num cantinho mais arrumadinho, não. Levou para uma hospedaria, cuidou dele na hospedaria e ainda pagou a conta. Pá. Vai e procede tu de igual modo. É fácil amar, meus irmãos, especialmente os desafetos, que na verdade nós não deveríamos nem ter, desafetos. É fácil amar quem nos despreza, quem nos menospreza, quem se acha melhor que nós, quem faz mal para as pessoas que nós amamos. Eu tive uma experiência na sexta-feira, meus irmãos, que ela me confrontou e veio para selar essa palavra. Na sexta-feira de manhã, estava tomando café com o Guilherme e ele foi mandar uma mensagem para a avó dele, a avó paterna, de aniversário. E ele foi mandar uma mensagem, vovó, minha vovozinha querida, que ele é todo meloso, Guilherme é meloso. Aí lá dentro do meu coração, bateu um trem ruim, sentimento ruim. Ranço, que a gente fala, Kátia? Um ranço. Veio aquele trem ruim. Aí a hora que terminou o áudio, eu falei, não gostei dessa sensação. Falei para o Guilherme, falei, meu filho, eu tive uma sensação tão ruim na hora que você estava mandando mensagem para sua avó. Não foi legal. Tem alguma coisa errada. Senti uma coisa que eu não gostei. Mas deixei quieto, não falei mais nada, não orei sobre isso. Vim para a reunião de oração. E tem dias que às vezes eu saio daqui correndo, saio mais cedo para ir lá para minha mãe, para cuidar do meu pai. E nessa sexta-feira eu fiquei com vontade de ficar até o final. Falei, vou ficar até o final. Aí mudei o dia, fui de ontem para hoje. E aí fiquei até o final. Na hora que a gente terminou o período de intercessão, orando pelos alvos, Claudemir, a gente abençoou a vida de cada um e ele veio orar comigo. E ele parou. Quando ele para, a gente já fica assim, ai Jesus, que lá vem? Quem já passou por isso aí, levanta a mão. E lá vem,
E aí ele falando sobre o amor de Deus. Aquela noite o Senhor derramou uma porção do amor dele sobre nós na sexta-feira. Justamente sobre o amor. E ele parou e ele falou, mas Deus tem mais. E eu, tá, amém, Senhor, eu quero mais. E aí ele vira, ele continua, e ele insiste, né? Às vezes ele fica ali ouvindo, né? Uma pessoa que ouve o Espírito Santo. De repente ele vira para mim e fala assim, ainda tem uma mágoa aí. Aí eu com o olho fechado, falei, tem? Pensei comigo. Falei, tem mágoa aqui? Aonde? E fechei o olho, de olho fechado, eu sondando, né? Fazendo raio-x, né? Falei, mas de quem, Senhor? De quem que eu tenho mágoa? De onde é que é essa mágoa? E fui pensando em todas as pessoas, lugares que eu já trabalhei. Falei, mas eu já perdoei, já liberei perdão. Que mágoa é essa? Aí, o Espírito Santo me trouxe o café da manhã, a conversa com o Guilherme. Eu falei, poxa, mas é isso, Senhor? Exatamente, é a vovó do Guilherme. E aí, meus irmãos, eu entendi. Olha para vocês verem. Eu comecei a orar e falei, Senhor, eu libero perdão, eu libero perdão. Eu comecei pela obediência, mas aí o Senhor me quebrantou e eu liberei esse perdão do fundo da minha alma. Pela vida da avó dele, pela vida das tias dele, do pai dele. Porque eu tinha uma mágoa legítima. Eles rejeitaram meu filho. Eles não cuidaram do meu filho. Eles cuidam de todos os netos. Ela é uma avó maravilhosa para todos os netos. Menos para o Guilherme. Eu tinha uma mágoa legítima. Dentro de mim ela era legítima. Porque para mim eles fizeram mal para o meu filho. A filha da tia dele se casou há algum tempo atrás. A tia dele, que foi minha discipuladora, que me ganhou para Jesus. Fizeram um casamento, a família inteira veio. Sabe quem foi o único que não foi convidado? O Guilherme. Aquilo me doeu tanto. No dia que isso aconteceu, eu chorava copiosamente, porque eu sempre ensinei o meu filho a amar o pai e a família do pai dele. É algo que eu tenho em mim. Não é porque não deu certo a relação que eu tenho que fazer alienação parental e fazer ele odiar o pai. Muito pelo contrário. Sempre ensinei meus filhos a amar, a perdoar, a suportar os pais. Mas o meu sentimento de mãe, né? Tomei as dores do meu filho e guardei essa mágoa no meu coração. E até essa mágoa, meus irmãos, que é legítima, que a gente coloca uma justificativa muito plausível, muito, sabe, essa justificativa que você dá para ela e fala, não, eu tenho razão. Eu tenho razão. Mas magoou meu filho. Até essa mágoa, meus irmãos, o Senhor quer que a gente coloque para fora, que a gente libere perdão, que a gente ore, que a gente abençoe. Então, o que é que tem de legítimo aí dentro do seu coração? Que o Senhor pode cuidar e curar nessa manhã, que te impede de amar de verdade, de obedecer o mandamento de amar uns aos outros de verdade. Algum irmão te feriu? Algum irmão falou mal de você? Algo absurdo, que era uma grande mentira. Ou algo que até era verdade, mas não precisava te expor daquela forma. Você ouviu uma conversa de corredor? Alguém fez algum mal para o seu filho, para a sua filha, para as pessoas que você ama? Alguém falou mal do irmão que você mais gosta? Alguém sentou no seu lugar preferido da igreja? Sabia, gente, que tem gente que tem o lugar de estimação? Senta no lugar dele para você ver. Ele vai passar. A pessoa vai passar o culto inteiro te fulminando, te odiando. Sentou no meu lugar, perde a bênção por causa de um lugar, num banco da igreja. Então, obrigada. Irmãos, o que você faria se você estivesse andando aqui pelos corredores, em algum lugar, e viesse um grupo de irmãos falando de você?
falando do seu filho, falando das pessoas que você ama, falando do seu líder. O que você faz quando o seu pastor te dá uma bronca? Você ama o seu pastor? Aceita o que ele fala como correção de Deus na sua vida? Quando o seu líder te confronta, te exorta, você vai guardar a mágoazinha. Ai, mas o pastor falou assim comigo. Amai-vos uns aos outros. Ah, mas falou mal de mim. Amai-vos. Ah, mas fez tal coisa comigo, com a pessoa que eu amo. Amai-vos. O amor, ele vem juntinho, coladinho com perdão, com suportar uns aos outros. Ah, mas eu não suporto o jeito daquele irmão, não suporto o jeito daquela irmã, não suporto nem o jeito que ela respira. Ai, respira lá longe de mim. Meu irmão vai orar, minha irmã vai orar. Porque pode acontecer de Deus te colocar junto e criar circunstâncias e que vai te colocar junto. E o que você vai fazer? Você vai sair do ministério, vai embora da igreja, como a gente já viu tantos, né, bispo? Magoadinho, o pastor me confrontou, meu líder me confrontou, falou as verdades da palavra de Deus, vou embora. Olha, a gente quer o amor, né? A gente quer que o bispo passe a mão na nossa cabeça, que ele ora por nós, profetiza bênção, vitória, mas vem exortar para você ver. Vem exortar para você ver. Então, amor é uma necessidade, já estamos caminhando para o final. O amor é um desafio, como nós estamos falando aqui, é um desafio. O amor não é um sentimento, o amor é um estilo de vida. É uma decisão, né, que nós temos que tomar todos os dias. Senhor, e a gente está falando, gente, não é das pessoas lá de fora. Porque muitas pessoas confundem a mutualidade, o que nós estamos fazendo aqui, falando aqui, com que a vida da gente lá fora. Mas essas lições do nosso livro é para nós, igreja, é para os de dentro. É para a forma como nós tratamos uns aos outros aqui dentro. Porque se a gente não mudar aqui dentro, a gente não vai fazer diferença lá fora. Então o amor é um desafio que deve ser constante, como o bispo falou. Revestivos do amor todos os dias, todos os dias. O mundo, ele precisa desse amor. E nós precisamos urgentemente entender essa mensagem e começar a obedecer. E é um dia de cada vez, irmãos. Olha quanto tempo Deus demorou para me confrontar sobre esse sentimento com relação à família do Guilherme. Então tem coisas que são óbvias, que está aí já na sua mente agora, que com certeza o Senhor já te lembrou, e é algo que você precisa falar com o Senhor sobre isso, buscar transformação no Senhor sobre isso, buscar o revestimento do Espírito Santo, andar no Espírito, para jamais satisfazer a concupiscência da carne. E eu sei que o Senhor já está falando com cada um de nós aqui, mostrando. E a gente precisa aceitar esse desafio de transformar a nossa forma de agir. A gente precisa, como diz Paulo na carta aos Coríntios, exalar o bom perfume de Cristo por onde nós passarmos. As pessoas precisam sentir esse perfume onde a pessoa passar. E não é um perfume que você joga aqui, só sentir o cheirinho, que seria fácil, né? Pega o óleo ungido aqui, passa na testa, e todo mundo vê, nossa, o que é isso? Está brilhando esse irmão, né? Só o óleo. Mas e as atitudes, né? E as palavras e os gestos? Como eu posso estar bem comigo e com Deus, se eu fecho os olhos para o meu irmão, cujo sofrimento ou cujos defeitos eu bem conheço? É possível estarmos bem conosco mesmos e com Deus? Se eu olho para o meu irmão e só vejo os defeitos dele, só vejo, não, esse irmão canseiro, essa irmã canseira, só vem com problema. Só vem toda vez, me para e fala as mesmas coisas, os mesmos problemas, mesmo que já estou cansado. Você até corta a volta do irmão. Corta a volta, o irmão está ali e fala,
você dá tchau até para quem não existe, quem nem está aqui, para cortar a volta do irmão ou da irmã para ir embora. Amai-vos uns aos outros. Nem sempre a pessoa vai querer que você ajude financeiramente, que você dá alguma coisa para ela. Às vezes ela só quer falar. E você pode dar algo precioso, que é a oração. Pode orar, irmão, eu não tenho nada para te dar, mas eu posso orar com você? Posso te fazer uma visita na sua casa? Posso te levar um bolo, um pudim? Posso te chamar... Amém? Vou te chamar para jantar na minha casa. Estou aberta a convites também. Mas a gente fica preso nisso, fica fazendo rodinha nisso. O irmão falou mal de mim, não sei quem falou mal de mim, não sei o que falou mal de mim, não sei quem fez isso comigo. Na reunião, na primeira reunião em que o bispo me delegou pregar palavra novamente, porque eu pregava palavra antigamente. Na verdade, achei que esse lugar, o Senhor nunca mais ia me colocar, porque eu olhei para trás. No dia dessa reunião, estavam os líderes aqui, seria a imersão. Estava a reunião e dividindo as palavras, e alguém falou assim, a palavra da cura interior. Alguém falou, a Marília. Ela é essa palavra, a Ana Flávia falou, né? É a Marília, põe a Marília, a palavra é ela, purinha. O bispo falou algo, na reunião, na frente de todo mundo. Se ela não arregar, né? Eu poderia, se eu tivesse na carne, entender isso como uma afronta, me magoar com o pastor e falar, estou fora. Mas sabe o que eu ouvi? Eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus falando através dele. Você já botou a mão no arado e olhou para trás. Você vai arregar de novo? Ouvi o Espírito Santo de Deus falando através da vida do meu pastor. Foi uma palavra dura o que ele disse? Foi muito dura. Mas eu respondi a ele e respondi ao Senhor ao mesmo tempo. Bispo, eu não vou arregar. Nós podemos, irmãos, andar na carne ou andar no Espírito. Misturado não tem jeito. Se a gente só interpreta as coisas que as pessoas ao nosso lado falam como algo ruim, as atitudes, coloca a sua anteninha, como diz o bispo, para funcionar. Se você está andando na carne ou no Espírito. E para finalizar, né? Amar uns aos outros é uma bênção que traz benefícios para quem pratica, nos torna amigos de Deus, a obediência nos torna amigos de Deus, mostra Jesus ao mundo e, como nós já lemos aqui em alguns textos, traz saúde ao corpo de Cristo. Porque se eu me preocupo com os meus irmãos, a palavra do Senhor diz em Romanos 12:5, que nós mesmos sendo muitos, somos um só corpo, membros uns dos outros. Se eu preocupar só comigo, se eu sou a mão, e me preocupo só comigo, e o pé está doente, a perna está doente, o coração está doente, a cabeça está doente, a cabeça não quer Jesus Cristo, né? O pescoço está doente. A gente não preocupar, meus irmãos, o corpo vai continuar doente, né? Mas se a gente preocupa com cada um dos membros, se a gente busca, e essa palavra, nós podemos ficar de pé, eu não sei, vai trazer aqui um teclado. Quanto mais nós amarmos, nós nos importarmos com aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, mais nós vamos ver um corpo saudável. E como o bispo trouxe aqui na palavra em Colossenses, nós vamos viver em harmonia e vamos ver o Senhor agindo no nosso meio. Amém?